Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama e estou aqui hoje com o irmão Jorge. Fala, Jorge. Obrigado, Vinícius, obrigado. Estamos certo? aqui certíssimo. Tudo bem, graças a Deus? Graças a Deus. Muito bom, então vamos estamos iniciando o nosso terceiro episódio, cara. Já é o terceiro episódio da segunda temporada, Sim. cujo título é O Fim dos Tempos, né? No último episódio a gente falou sobre as características dos vencedores como inalienáveis, né? Então hoje a gente vai estar continuando nesse tema. E em termos de biblioteca do fim de hoje é o livro de Daniel, O Destino do Governo Humano. Então esse é o livro que a gente está se baseando para fazer bastante coisa desse material. Tem o link aqui na descrição, tá? Do vídeo. Então só abrir a descrição, vai ter o link lá para você acessar esse livro. E o dicionário do fim de hoje tem palavra aí, Jorge? Tem. Dicionário do fim. Qual que é a palavra de hoje? Tem a palavra subsistir, né? Uma palavra muito importante, muito interessante conhecer o significado que vamos usar hoje. Significa conservar a sua força ou ação. Ok? É perdurar, né? No sentido que vamos ver hoje, é não ser abolido, não ser suprimido com o transcorrer do tempo, né? Não ser roubado ou destruído, né? Não restar nada, fica igual, né? Entendi. Muito bom. Então vamos dar início então, né, ao episódio de hoje. E primeiro eu gostaria, Jorge, que se possível você fizesse, como a gente está continuando, né, o episódio de hoje com relação ao episódio passado, fazer um resumão aí, né, sobre o que a gente está falando, para a gente pontuar e dar início à nossa primeira pergunta. Aí, pode ser? Pode ser. Então, no episódio anterior, né, nós falamos um pouco aquela experiência de Daniel, né, como eles foram aqueles vencedores inalienáveis, e falamos no início sobre aquele contexto e mundo espiritual, né? Não sei se lembra quando falamos do terceiro céu, né, primeiro céu, segundo céu. Muito bom, né? Sim. O que eu quero enfatizar aqui nesse resumo é a luta espiritual que tinha que enfrentar o Daniel e seus amigos, né? Para eles subsistir com o transcorrer do tempo, eles ficar com a mesma posição espiritual e não ser influenciado pela esfera maligna, né? Então, a luta espiritual que eles tinham nesse momento era muito forte. Então, eu quero ler um versículo aqui para poder entender com aquilo que eles estavam se enfrentando. Isso está em Daniel capítulo 10, versículo 20. Diz: E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O que está acontecendo aqui é que Daniel e seus amigos eram os representantes de Deus na terra nesse momento, em meio de todos esses impérios. Aqui, quando se fala que eles tinham uma luta, que era o Miguel, né? O anjo, o príncipe Miguel, ele teve uma luta aqui foi Gabriel, ele teve uma luta contra o príncipe da Pérsia. Isso quer dizer que com aquilo com que Daniel estava se enfrentando eram os principados e as potestades que estavam nas regiões celestes. Lembra que nós falamos do primeiro céu, onde está o Hades, né? A morte e os demônios. No segundo céu, que a Bíblia chama regiões celestes, é onde estão os principados. Então, Daniel, no início do livro de Daniel, ele se enfrentou com o príncipe da Babilônia. Já aqui, quando no capítulo 10, ele já é outro império, o império Medo-Persa. Por isso que agora a luta era contra o príncipe da Pérsia. Depois desse império, iria vir o império grego. E o príncipe que se iria estabelecer era o príncipe da Grécia. Entendeu? Ou seja, a luta não era qualquer coisa. Era uma luta espiritual muito forte. Como ele enfrentou isso? Com muita oração, Vinícius. Uau. Muita oração. Uau. Então, a luta Senhor Jesus. contra essa alienação, para nós poder subsistir em meio de todas essas influências malignas, é nos manter com um espírito de oração. Uau. Muito bom, muito bom. Senhor Jesus. Então já puxamos um resumo já com uma, né, já com uma aplicação ótima aí pra gente usar na nossa vida. Então a primeira pergunta de hoje é:
O que aconteceu, Jorge, assim, né, no decorrer desses reinados que a gente já está introduzindo, né, desde o episódio passado, que detalhes que aconteceram ali em meio a essas transições de reis aqui e ali, que a gente vê a soberania de Deus? Em quais detalhes a gente pode ver a soberania de Deus Sim. nesse contexto? Sim, não queremos enfatizar isso, né? A soberania de Deus em meio de todos esses reinos, né? Em meio de todos esses impérios. Muito bom. Nós vimos no episódio anterior como começou o Império Babilônico. Ele começou com Nabopolassar, que foi o pai de Nabucodonosor II, que foi aquele que levou cativo o povo de Israel à Babilônia. Depois veio seu filho, que foi Evil-Marodeque, que foi aquele que acabou com a expressão de Deus do reinado de Israel, quando influenciou a Joaquim, né? E vimos essa experiência, né? Como ele foi alienado. Ok, depois de Evil-Marodaque, veio um rei que ele somente reinou 3 anos, que foi Neriglissar, né? Neriglissar. Depois de Neriglissar, veio um rei chamado Labasi Marduk. Então, nessa transição de Neriglissar a Labasi Marduk, né, teve um político, né, babilônico nesse tempo, que também estava com sede de poder, que se chamou Nabonido. Então, Nabonido, ele tinha um filho chamado Belsassar, que aí é o Belsassar que aparece no capítulo 5 de Daniel, né? Então, talvez a Bíblia, não? A Bíblia não descreve os nomes de todos os reis, porque a Bíblia é muito essencial no assunto, na revelação, né? Na inspiração divina, né? Sim. Então, estou nombrando alguns reis, né? Que estão dentro do contexto histórico, mas não estão na Bíblia, mas eles existiram, né? Uhum. Então, Belsassar era filho de Nabonido. Então, a história do Império Neobabilônico, ele reconhece a Nabonido como o último rei. Só que ele reinou juntamente com seu filho. Então, o que aconteceu? Belsassar era um general, né, da Babilônia, e ele tirou a coroa do rei Labasi Marduk e passou essa coroa para seu pai, Nabonido, né, com a ajuda de Belsassar, ok? Quando Nabonido ele estava governando, ele começou a fazer muitas mudanças dentro da Babilônia. Ele causou muito descontento dentro do povo, né? Ele começou a ofender o povo porque ele começou a fazer algumas mudanças dentro das tradições babilônicas. Exemplo, ele começou a fazer uma ênfase sobre a adoração do deus da lua, né? Ele começou a abandonar algumas tradições babilônicas e tem duas teorias que ou teve um momento quando ele saiu para a guerra ou ele foi para um lugar de descanso, né? A mais forte é que ele foi para um lugar de descanso. O certo é que quando ele saiu da Babilônia, segundo parece, a descansar, não, a se dedicar a outras coisas, ele designou a seu filho Belsassar. Então, Belsassar, ele era um excelente general, mas ele era um péssimo político. Então, Belsassar, nesse tempo, o que estava acontecendo? O povo da Babilônia estava já despreciando, tinha um grande desprezo pelo povo de Israel. Ele aproveitou esse desprezo que estava tendo Babilônia contra o povo de Israel e começou a ofender o povo de Israel. Uma das coisas que ele fez está descrito no capítulo 5 de Daniel, quando ele pegou os utensílios do templo em uma festa, né, de idolatria, que era uma mistura de idolatria com coisas pagãs, né, com pecado, muitas coisas negativas. E ele mandou trazer os utensílios do templo que seus pais já tinham guardado depois de tantos anos e começou a usar esses utensílios para beber, a fazer actos babilônicos, né? E ofendeu a Deus, né? Ele nesse momento ofendeu. Nesse momento, quando aconteceu isso, uma mão, imagina, Vinícius, uma mão apareceu aí na frente dele em uma parede. Olhei. E colocou 4 palavras. Colocou Mene, Mene, Teuke, Parsin. Né? Que, em resumo, quando ele pediu, né, ajuda, e o próprio Daniel foi que revelou o significado dessas palavras, porque ele não entendia, ele ficou muito perturbado. Ele ficou assim: fuiste pesado, fuiste achado falso
e ficou sem reino. Né? Ou seja, Deus tirou o reino e aí nesse momento acabou o reinado da Babilônia. Né? Olha só. Então, se nesse momento aí acaba o reinado da Babilônia, aí é que vem o Império Medo-Persa. Assim, como que foi a transição Sim, de bom, um reinado para o outro? nesse momento, nesse tempo, já estava se levantando, né? Ciro o Grande, né? Que Sim. foi o Ciro II, que foi um imperador persa, ele da dinastia Aquamênida, e ele é da dinastia Aquamênida, e ele é do Império Iriano, né? Que vem das tribos irianas. E essas tribos é onde vem Iraque, Irã, né? Aqueles países que até agora existem, né? Bom, esse Ciro Grande, ele começou a fazer uma campanha em contra com Nabonido. Ele aproveitou o descontento que existia na Babilônia e ele começou a fazer uma campanha em contra do Nabonido. Ele começou dizendo, né, que ele era o legítimo sucessor da Babilônia, né? No final, ele já tinha conquistado grandes impérios, um dos impérios principais que ele tinha conquistado era Média. Somente faltava conquistar Babilônia, ok? Quando ele conquista os medos, ele estabelece, a política que ele usou era uma política muito inclusiva, né? Ele usou 8 estratégias para crescer como império, né? Ele começou a dar os mesmos privilégios, neste caso para Média, e Dario começou a exercer os mesmos privilégios políticos que Ciro. E aí se cria o Império Medo-Persa. Medo-Persa. Aí vemos o significado dos peitos e os braços de prata. Por que os peitos e os braços? Porque quantos braços são? São 2 braços. Por isso que são 2 impérios que estavam juntos, né? Eles se uniram e agora vemos o império... Sim, os braços de prata, né? E na imagem, aquela imagem de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, que é o que estamos descrevendo com toda essa história, esse contexto histórico, né? Então, começou a existir o Império Medo-Persa. Então, para resumir, o que aconteceu com Belsassar? Ele ofendeu a Deus, ofendeu o Senhor, usando os templos para fazer idolatria. Ele profanou os utensílios e ele foi morto por Dario. Ok. Quando Dario, ele se estabeleceu, né? Já estava estabelecido o Império Persa, o Império Medo-Persa fica conquistado o Império Babilônico, mas somente o que eles precisaram fazer foi matar a Belsassar. E aí foi conquistado, né? Babilônia ficou então cativo, né? Ficou debaixo da administração ou do domínio do Império Medo-Persa. Ok, o que eu quero fazer ênfase aqui, Vinícius, é quantos reis transcorreram desde esse momento que Daniel interpretou o sonho até esse momento que Dario conquista Babilônia. Foram 7 reis. 7 reis. O que eu quero fazer ênfase aqui, Vinícius, é que no final todos os reinos e governos sempre, nessa terra, sempre vão passar. Sempre passam. Uau. Nenhum deles é permanente, nenhum deles é eterno. E não vale a pena dar nossa causa e energia por causa dos governos do mundo. Eles sempre vão passar. Eu quero ler um salmo, Vinícius, aproveitar de ler um salmo aqui para poder aprofundar nesse sentimento. É Salmo 146, versículo 3. Vou ler aqui. Salmo 146, versículo 3. Ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam muito ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então, claríssimo. Então, o que eu quero fazer ênfase aqui, a única coisa que nos leva a subsistir e a permanecer no transcorrer do tempo é a palavra de Deus. Daniel, em meio depois de todos esses anos, já tinha transcorrido já
70 anos, porque agora vamos ver como Israel sai do cativeiro da Babilônia. Já tinham transcorrido, Vinícius, 70 anos. Sabe o que é estar 70 anos e mantendo o mesmo cheiro da testemunha do Senhor? Senhor Jesus. Que é o que nos faz ter essa posição, essa constituição, esse peso? Somente a palavra de Deus. Os reinos do mundo sempre vão passar, sejam bons, sejam aparentemente com boas intenções, mas a única coisa que vai nos levar a subsistir no transcorrer do tempo é a palavra. É a palavra, porque ela permanece. Aleluia, Senhor Jesus. Então, Jorge, queria entrar num ponto aqui que é o seguinte: o que tem a ver o fato de ter acabado o cativeiro da Babilônia com as mudanças desses impérios que a gente está falando aqui? É importante, né? Nesse momento, quando já Ciro entra em cena, né, na história divina, na história bíblica, já tinha se cumprido 70 anos de cativeiro. Inclusive, você lê Esdras capítulo 1, versículo 1, vai ver no primeiro ano de Ciro, rei de da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, ok? Bom, esse Ciro aí, para relembrar historicamente, Ciro é Ciro II. O que tinha acontecido? Belsazar já estava estabelecendo uma política para ir em contra de Israel. Ou seja, a intenção dele, na verdade, no fundo, era acabar com o povo de Israel. Deus, soberanamente, na sua soberania, ele levanta a Ciro. Por quê? Porque Ciro, ele começa a exercer uma política de tolerância no reino. Ele começa a deixar que todo mundo, ou todos os reinos que foram conquistados por ele, mantenham a cultura deles. Né? Ele estabelece que esses reinos que ele conquistou, ele começa a fazer um juramento de fidelidade para ele pagar os impostos, né? E o império fica muito grande, um império que era impossível, quase impossível de governar. Aí ele estabelece as satrapias, ¿no? Que en nosso termo sería algo así como provincias, ¿no? Y en esas provincias él establece os sátrapas. Tanto así que en Daniel capítulo 6 se diz que Darío ele tinha 120 sátrapas. Ou seja, que estavam administrando 120 satrapias ou províncias. Eu vou ler aqui. Daniel capítulo 6, versículo 1 diz: apareceu bem a Darío constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Versículo 2. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Imagina, em 3 presidentes de todas essas províncias, Daniel estava em meio da administração do governo medo-persa. Ok? Ok. Então, Daniel ele fica dentro dessa administração e Ciro ele começa a exercer uma política, tipo assim, entre aspas, uma política ecumênica, de respeito a todas as culturas e as religiões. Isso aí, Vinícius, esse detalhe, é soberania de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel tinha que voltar para Israel e tinha que edificar a cidade, o muro e o templo, e estabelecer de novo a cultura deles, para preservar a testemunha do Senhor em Jerusalém. Ok? Então, como aconteceu esse fato aí de eles serem liberados? Bom, Jeremias, vou resumir, né? Senão não vai dar tempo. Já vimos então que Daniel, ele subsistiu, ou ele permaneceu, desde o início de Nabucodonosor até Ciro, o primeiro ano de Ciro. Isso está em Daniel capítulo 6, versículo 28. Né? Ok. Então, Jeremias, no livro de Jeremias, você lê Jeremias capítulo 29, versículo 10, versículo 25, 11, já tinha profetizado que o cativeiro da Babilônia ia demorar 70 anos. Ok? Quem estava no reino para dar essa informação ao rei, nesse caso a Ciro, era Daniel. Por quê? Porque o livro de Isaías também tinha profetizado que uns 60, 70 anos antes, Vinícius, que se iria levantar um rei chamado Ciro,
que Deus iria usar para libertar a seu povo. Olha só. Ou seja, e colocou aí no livro de Isaías, você pode ler isso no livro de Isaías 44, 28, Isaías 41, 45, 1 e 13. 44. Isaías 44, 28. Isaías 45, 1 y 13. Okay. En esos versículos fala assim, Ciro vai liberar... Fala exatamente o nome. Exatamente. Então imagina, Daniel estava dentro do reinado, dentro da administração. Aí imagina Daniel então mostrando as escrituras para Ciro. Ciro, olha aqui, 60, 70 anos antes de você nascer. Já que Deus tinha profetizado que você iria libertar a Israel, o povo de Deus. Aí Ciro, o que aconteceu? Deus despertou o espírito de Ciro, né? E essa palavra despertar o espírito de Ciro é ser despertado para ser usado por Deus, ok? E isso é algo que acontece quando a palavra de Deus entra em nós. Então a palavra de Deus, podemos dizer que entrou em Ciro, o espírito dele foi despertado e ele começou a dar a ordem para libertar o povo de Israel. Aí depois, você pode ler em Ageu capítulo 1, versículo 14, também o Senhor despertou o sacerdote, despertou todo mundo, quem tinha que estar despertado para que se cumprisse essa profecia, Deus despertou. E isso é aí um princípio espiritual muito importante. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus precisa despertar o nosso espírito, Senhor para Jesus, ser usado por Ele, né? Senhor Jesus. Então, depois de ver esse quadro aí tão interessante, né, de ver Daniel, que ele precisou subsistir e permanecer até o reinado de Ciro, para poder usar a ele para despertar o espírito de Ciro, né? Depois disso aí, já conhecemos um pouco mais a história, né? Ciro manda a libertar o povo de Israel, voltar para Jerusalém, e começou a se cumprir a palavra, que isso está registrado no livro de Esdras e Neemias, né? Quando eles começaram a construir a cidade, os muros e o templo, né? Muito bom, né? Ok, o que aconteceu depois, né? Para resumir um pouco, né? O sucessor de Ciro, né, foi seu filho Cambises II. Ele governou 7 anos, né? Depois de Cambises II, veio Dario I, né? O reinado passou para Dario I. Então, para pular a história e não ficar tanto falando, né, de história porque não somos expertos, no reinado de Dario III, o Império Medo-Persa começou a cair em decadência, né? Entendi, Jorge, mas só para a gente fechar esse ponto, então, como que acabou o Império Medo-Persa? Bom, já nesse tempo já tinha se levantado Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele já estava fazendo grandes conquistas. E somente faltava conquistar o Império Medo-Persa, na verdade, que era o império que prevalecente, né? O mais forte nesse tempo. Bom, ele começou fazendo a grande conquista na Europa, né? E nesse momento, quando ele já começa a campanha, já tinha começado o que os historiadores chamam o período helenístico, ok? Essa palavra helenístico, nós explicamos em um dos episódios anteriores. Essa palavra helenístico, ele significa pensar como grego, né? Porque a política, a estratégia que estava usando agora Alexandre o Grande, o Império Grego, o grego romano, como é conhecido também, sim, era estabelecer a cultura grega em todas as conquistas, né? Em todas as conquistas. Então, era acabar com toda essa cultura de todos os reinos e estabelecer somente a cultura grega e levar a todo mundo a pensar como grego, né? E isso aí também é uma estratégia espiritual satânica que Satanás quer usar para mudar a cabeça de todo mundo, né? Para que todo mundo pense como, nesse sentido, né? Interpretando assim como grego, né? Ou seja, pensar como se fôssemos do mundo, como se fôssemos do comuns, né? Muito bom. Depois de confirmar o seu reinado, né, ele inicia a campanha asiática. E na campanha asiática, ele conquista a Persa, né, em uma famosa batalha chamada Batalha Gargamelo, onde ele conquistou e ele venceu Dario III, ok?
Aí depois existiram outros reinos, outros reis, mas não são de tanta importância, porque o mais importante aí, no final do Império Medo-Persa, foi Dario III. Muito bom, depois de conquistar e de consolidar a conquista, né? Já o Alexandre o Grande, ele começa a campanha, ou inicia a campanha na Índia, né? Que não teve tanto êxito, né? Isso, êxito. Êxito, sim, mas ele não conseguiu atingir, né, o domínio que ele queria, porque ele, no final ele morreu, né? O certo é que eu quero enfatizar aqui qual foi a característica neste caso, do Alexandre o Grande, o Império Grego e todo esse início das conquistas dele. É que ele foi muito rápido, muito rápido. Por quê? Porque ele usou outra estratégia. Ele estabeleceu 4 generais para conquistar o mundo nesse tempo, né? Por enquanto ele estava conquistando uma região, ele tinha 4 generais mais conquistando outras regiões, né? Por isso que ele avançou, conseguiu avançar de forma muito rápida. Depois da morte de Alexandre o Grande, né, o Império Grego ele ficou fragmentado, né? Ficou fragmentado. Bom, Vinícius, tem muito fato histórico aí para falar, não? Né? Mas eu quero fazer uma ênfase, somente lembrando, né? Então, nós estamos agora falando já do Império Grego, ou não sei se se fala grego ou griego-romano. Greco-romano. Greco-romano, obrigado. Greco-romano. Muito bom. E nós estamos falando daquela imagem da estátua do sonho de Nabucodonosor, perdão. Lembrando que a cabeça de ouro representa a Babilônia, né? O Império Babilônico. Já falamos sobre os peitos e os braços de prata, que representa o Império Medo-Persa com os 2 braços. E agora o Império Greco-Romano representa o ventre e os quadris de bronze, ok? Então, já aí o que nós estamos fazendo ênfase, Vinícius, é como Deus, em uma imagem, ele descreveu como iria a passar de um império ao outro, né? Então, já vimos já o império, os 3 primeiros impérios, o babilônico, o Império Medo-Persa, agora o Império Grego, e tem outros detalhes aí que vamos explicar nos próximos episódios, porque ainda nos está faltando descrever ou explicar as visões das feras nos próximos capítulos, né? Então temos muita coisa ainda para falar, muita coisa. Então esses detalhes vamos incluí-los nesses próximos episódios, né? Muito bom, muito bom. Mas aí, Jorge, na questão, né, a gente chegou até o Império Grego e depois, como é que fica assim a transição entre o Império Grego e o Império Romano? Bom, isso eu acho que vai dar para falar no próximo, né? Muita história por hoje. Sim, porque aí vamos ver o império mais longo, né? Que na imagem do sonho de Nabucodonosor são as pernas, né? Tá. As pernas, por ser longas, né? Representa o império mais longo que existiu, que foi o Império Romano. E por ser longo, a gente não vai poder falar hoje. Sim. O mais importante aqui, né, é importante, né, conhecer um pouco de história, né? Na verdade, nós pedimos desculpas se há alguma coisa que não ficou clara, porque nós não somos expertos, nós somos historiadores aqui, estamos escrevendo história antiga, né? Mas o que queremos levar aqui, depois no final, é como, no final, se estabelece com os pés aquele governo do anticristo, que vamos descrever e explicar depois mais na frente. E como o Senhor vai acabar com todos os governos do mundo, vai acabar com todos esses impérios. Então, ganhemos esse espírito de Daniel, esse espírito de subsistir em meio dos tempos. Muito bom. Né? Eu fico muito, não sei se vocês, mas eu fico muito impressionado o fato de Daniel ter ficado inalienável, né? Subsistir depois de tantas décadas, sendo uma pessoa que guardou firmemente a testemunha do Senhor. Isso somente é possível por meio de uma pessoa que ama a palavra de Deus. Se você quer permanecer firme, né, com o transcorrer do tempo, subsistir, você tem que se apegar mais à palavra de Deus. Senhor Jesus, muito bom, muito bom. Então tudo isso é muito de um contexto, né, que a gente está preparando aí para falar sobre o anticristo. E
Vamos ficar por aqui nesse episódio. Queria agradecer você que ouviu todo esse episódio, chegou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí o seu like, comenta aí embaixo tal, o que você achou, o que você ganhou, né, dessa parte desse contexto histórico. E vamos ser inalienáveis como foi Daniel, não é isso, Jorge? Isso aí, isso aí. Vamos Glória ser. a Deus. Muito Em obrigado. nome do Senhor. Amém.